Vocês a graça e a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 25. O nascimento de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 25. Está escrito assim, santo irmão, santa irmã. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A proposta do evangelista, do escritor Mateus, é apresentar Jesus como rei, como vos falei hoje pela manhã. E no capítulo 1 ele faz questão de mostrar as duas linhagens do Cristo, do Filho de Deus, a humana e a divina. Observe que o verso 1 ao verso 17 é sobre genealogia. Algo próprio, típico da cultura judaica, não para ser judeu, mas para mostrar a linhagem da realeza. A partir de Davi, com Davi, há essa necessidade de ser provado, de mostrar, de dizer que eu pertenço à linhagem da realeza. E observe que nessa genealogia ele faz questão de apresentar. Olha como começa o verso de número 2. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Ele faz essa estrutura, começa de Abraão e vai até o último, até chegar a verso 17. Até chegar a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que chama o Cristo. É interessante que são 3 linhas nessa genealogia, cada uma com 14 gerações. Bem típico da cultura judaica, porque o nome Davi, a composição desse nome, tem 14 letras. Melhor, ocupa a 14ª letra do alfabeto. Então eles chegam até aqui. Então ele faz essa métrica e diz assim: olha, eu quero influenciar você, e que você, quando estiver lendo essa genealogia, entenda que Davi é a linhagem humana do Messias. E observe o verso 6, por favor. E este, Jessé, gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Está comigo ainda? Veja o verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio da Babilônia, são 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então, ele faz isso. Olho no olho, gente boa, gente amiga. Qual é a proposta dele? Ele, de primeira geração, as primeiras 14 gerações, ele mostra a ascensão, a glória do rei Davi. A segunda, ele mostra a origem, a ascensão, e a terceira ele mostra o eclipse, a queda, o obscuro. O tronco que não está florescendo. A raiz está viva, mas não há nenhum verdor, nenhuma esperança, nenhuma perspectiva. Não há nada que se diga, temos a raiz de Jessé,
Mas cadê o verdoso? Cadê o verdor? Cadê aquele que vai dar continuidade? O tronco está seco, mas a raiz. Aí Mateus faz questão de começar agora apresentando a linhagem sagrada de Jesus. Ora, essa é a ideia, esse ora, quebra a continuidade de eclipse, de escuridão, de não ter ninguém dando continuidade à linhagem humana. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes a coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Dá uma olhadinha aqui. Aqui é a continuidade. O que ninguém esperava passa agora a brotar. A raiz de Jessé volta a ter verdor. A linhagem humana e a linhagem divina. Olho no olho, gente boa, gente amiga. A temática dessa noite é o nascimento de Jesus Cristo. A fidelidade de Deus em cumprir sua promessa. Porque, se eu pegar o capítulo 3 de Gênesis, verso 15, eu pensei em fazer esse exercício na frente de vocês. Aqui está a promessa de Gênesis 3,15, que diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Dá uma olhadinha para cá. Todo esse acúmulo de páginas, quase 39 livros com certeza. Vem o Senhor acrescentando por meio dos patriarcas, do meio dos profetas, acrescentando revelações. E parece que cada vez que apresentava uma revelação, estava distante a realização. Será que vem mesmo? Será que o Messias vai acontecer? A casa de Davi surgiu. A ascensão e glória é inegável. Mas de lá para cá, depois que morre Davi, a casa se divide, o reino se separa. É tão escuro, será que vem mesmo? O Senhor jamais falha com a sua promessa. Ora, o nascimento de Jesus é o cumprimento da fidelidade do Senhor para o que promete. Jesus, para nós, não é apenas uma aparição de uma reencarnação, a quinta reencarnação, ou ápice da qualidade humana que atingiu a sua maturidade, uma evolução. Não, Jesus é o cumprimento da profecia de Deus na pessoa bendita de toda a família sagrada, e Ele é a encarnação do Verbo. Louvado seja Deus por isso. Gente boa, gente amiga, olha o que o texto continua e nos diz. E eu tenho que falar isso aqui para vocês. Enquanto que Jessé, Davi, a sua geração está obscura, eclipsada, ora, o sol que ninguém pode esconder surgiu entre nós. O Verbo se fez carne. Se toda a família e toda a estrutura de Davi e sua família e continuidade falhara, isso não impede que o sol da justiça, que é o Filho de Deus, que João descreve, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ora, o nascimento de Jesus é a expressão de que Deus cumpre o que promete, bendito seja o seu nome. Ora, gente boa, gente amiga, a expressão desposada é importante na construção do texto. Diferente de nós, a cultura há 2000 anos, judaica, é que, suponhamos, eu pedi Ivaneide em namoro, minha esposa. Cheguei perto dos seus pais e disse, vocês permitem eu namorar com destino para casar? Sim, já dou minha palavra. E ele disse assim, eu já coloco o anel. Eu digo, para que essa pressa toda, coração? Já sou noivo. A ideia do desposar é ser noivo, é que toda e qualquer infidelidade tem consequência para o meu casamento. A única coisa que falta é morar na mesma casa, é ter relação sexual. Por isso que usa a expressão aqui, desposada, é que como casado fosse, mas ainda não realizaram a relação sexual, própria de um casamento, própria disso. Por isso que o texto vai dizer, dá uma olhadinha, por favor, como termina, dá uma olhadinha, por favor, o verso de número 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Passaram agora a conviver na mesma casa. Pegaram a ideia?
Estamos juntos? Ora, o texto continua e diz o seguinte, e aqui vai falar sobre o poder do Espírito Santo no nascimento de Jesus. O poder do Espírito Santo. O texto é claríssimo, diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você já sabe o que é coabitar. Não moravam na mesma casa, mas eram um do outro, tinham fidelidade. E tinham responsabilidades de fidelidade. Agora, imagine Maria, chegar a José e dizer, José, meu amor, tem uma coisa para te contar. Conta, Maria, minha bela jovem. Ah, meu São José, você não sabe o que eu vou te contar. Eu estou grávida. Ele vai dizer, como isso é possível? Da minha parte, como isso é possível? Passaria na cabeça de José que isso não era possível, porque toda e qualquer gravidez é fruto de um relacionamento entre homem e mulher. Mas ela disse, José, ela contou toda a história. Eu fui abordada por uma revelação do anjo, que eu fui escolhida do Senhor, e eu consenti. Maria, eu vou lembrar aqui de uma palavra que eu ouvi de um missionário lá de Patos, Raimundo, dizia assim, não brinca com coisa séria. Maria, não brinca com coisa séria. Não coloca o nome do sagrado. Não profana a revelação. Não profana as promessas, Maria. Aí diz o texto, que fica claro para Mateus, que Mateus quer apresentar, que, dá uma olhadinha no verso 23, que isto aqui é obra e graça da promessa de Deus. Ele vai contar toda a história para relembrar a nós o que Isaías profetizara, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Este é o propósito do texto, para fazer a ligadura, a junção, a unidade da profecia veterotestamentária com a do Novo Testamento, com o que está acontecendo. Aí ele assim, Maria, isso não é possível? Ele, sim, e é inegável a ação do Espírito Santo, como é colocado aqui. Maria concebe por obra do Espírito Santo. Continua o texto comigo, santo irmão, santa irmã. Depois que ele ouviu tal situação, tal explicação, eu posso destacar a elegância, o respeito, a humanidade de José para com Maria, para com a sua noiva. Olha o verso 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Depois de ouvir toda a história, eu não sei, meus irmãos, eu não teria uma atitude diferente de José. Também meu nome é José, então vai que já esteja bem perto. Ivaneide, essa história aí, por favor, não brinque com tal coisa. Algo normal, racional, porque nunca se ouve, nem na literatura veterotestamentária, nem na literatura pagã, que alguém fosse concebido por obra e graça de uma divindade. Não há nada na literatura. No mundo greco-romano apareceu essas figuras, mas não aqui nesse contexto. Ah, que história é essa? Principalmente uma pessoa ligada à religiosidade. Ia dizer assim, não, eu nunca li isso. Não blasfema, bate na tua boca, não brinca comigo. Vamos nos separar aqui, cada um segue seu caminho, cada um segue sua história. Aí diz o texto. O texto é enfático ao dizer, dá uma olhadinha comigo, por favor. Mas José, seu esposo, sendo justo, ele poderia tomar duas atitudes. E ele tomou das duas uma. Ele poderia chegar diante da vila, diante da liderança religiosa do local, da sinagoga, do templo, e dizer assim, rabino, pastor, responsável, eu queria contar uma história. Qual é? Como é que está Maria? A primeira coisa que o pastor pergunta é para a esposa, pela noiva, como é que está fulano de tal? É justamente ela. Foi o que ela fez. Ela está grávida. E você nem está coabitando com ela, nem vivendo como marido. Pior, ela está dizendo que está grávida do divino Espírito Santo de Deus. Ela seria apedrejada, ela seria colocada de fora, seria tida como uma mulher que estaria blasfemando contra o Senhor. Seria apedrejada. Isso é a questão legal. E muitas vezes nós tratamos os nossos assuntos de forma legal. Da lei, seca, sem misericórdia, sem pena. Sem
nenhuma compaixão. A segunda atitude que ele podia tomar era deixar de lado. Dizer, sabe uma coisa? Vou deixar isso aqui, vida que segue, ela que seja feliz com quem quer que seja. Ele tomou a segunda atitude, de deixar ela secretamente, deixar isso acontecer. E quando a barriga crescer, e quando toda a vila ficar sabendo, ela que se justifique, ela que diga, ela que assuma a bronca, ela que diga o que foi que aconteceu, e ela não vai aguentar a pressão, vai dizer quem é a pessoa. Mas eu lavei as minhas mãos. Lê comigo o texto, por favor. O texto no verso 20 diz, enquanto ponderava nestas coisas, plano A, plano B, entrego ou perdoo? E ao perdoar eu deixo ela. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho. Então ele cochilou, ele dormiu. Não é fácil dormir com perturbação, né, gente? Boa, gente amiga. Eu tenho 54 anos, já tive bastante perturbações. Seja de igreja, seja de trabalho, seja de família, seja de filho, seja de esposo, seja de irmão, seja bronca. Você, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. E a gente até finge dormir para que a esposa durma também. E assim, é melhor eu ficar acordado e ela durma tranquilo, para não perturbar. Não é fácil. E geralmente, quando nós chegamos a cochilar, a dormir, a gente sonha até com a perturbação dos problemas. Digo, oh meu Deus, nem aqui encontro paz, nem no sono. E quando há uma interferência extraordinária, e quando há algo que não é apenas produto das minhas perturbações, mas quando é uma intervenção que eu não tenho controle, quando eu até digo assim, eu estou falando comigo mesmo, no meu sonho, isso acontece. Oi, Romeu, eu digo, opa, gente boa, gente amiga, como é que você está? Eu estou bem, e você? Mais ou menos. Tem hora que a gente dá essas noias no sonho, mas quando há um diálogo racional, de problemas com pessoas distintas, a gente diz, opa, a situação é séria. Olha o que diz o texto. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José. Agora veja que está entre vírgulas, filho de Davi. Ei, gente boa, aqui não é apenas uma conversa, aqui é o aproximar da linhagem divina e a linhagem humana aqui, e o anjo está dizendo, você é da linhagem de Davi. A história que Mateus está contando para os judeus da sua época, para os que estarão lendo o Evangelho, seus patrícios, é mostrar a todos aqueles que Jesus é o Filho bendito de Deus pela linhagem humana e sagrada. Por isso que ele é assim, filho de Davi. Enquanto Lucas fala de Jesus pela linhagem por Maria, Mateus fala abertamente pela linhagem de Davi. Por isso aqui, filho de Davi, não temos a receber Maria, tua mulher. Opa! Então, eu vou assumir a paternidade. Socialmente falando, isso aqui é tão importante. A questão mais impossível é ser gerada pelo Espírito Santo, isso aconteceu. Mas, meu querido, as responsabilidades sociais. Olho no olho, Deus perdoa os nossos pecados, uma aplicação. Mas a sociedade não. É melhor cair na mão de Deus do que cair na mão da melhor pessoa piedosa, porque essa pessoa piedosa, ela é capaz de fazer mal terrível a você. Melhor cair na mão do Senhor. Então, aqui está mostrando que essa ação, intervenção do anjo sobre a vida de José em sonho, foi para preservar o caráter social, ético, estrutural desta família. Porque senão, meu amigo, imagine, ninguém poderia evitar o nascimento do Messias, mas o Messias, filho desta situação, uma mulher descredibilizada, sem nenhum caráter, sem nenhuma postura e sustentação social. Aí vem a intervenção do Senhor dizendo, José, você precisa, e ela precisa. Aí é interessante observar tal coisa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Dá uma olhadinha comigo, por favor, gente boa. Verso 21. Ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus. É o nome mais comum da época. Guardadas as devidas proporções, quando o Brasil é campeão de Copa do Mundo, aparece o nome daqueles jogadores da seleção, sendo botado aí no quinto ofício de notas, de cartório, o que for, diz assim, Romário. Como é o nome desse menino? Romário. Mas não tem nem jeito de Romário. Bebeto, e por aí vai. Guardadas essas devidas proporções. Era o nome mais comum, era o que mais falava, era Jesus.
que tem aquela mesma raiz e base para o nome Josué. Lembra que Josué, o líder, que depois de Moisés levou o povo a herdar, a conquistar e a possuir a terra prometida? Esse era o nome mais popular. É a mesma coisa, Salvador. E é interessante que o Salmo 130, e verso 8, diz que ele será o Salvador do seu povo. Toda mãe diz assim, eu vou colocar o nome de Jesus no meu menino. Por quê? Vai que seja ele mesmo. Nós sonhamos e até, olho no olho, gente, boa, uma das aplicações. Nós sonhamos e até produzimos, aparentemente, resultados espirituais. Para que a gente seja bem visto no meio das comunidades e no meio das igrejas, assim, é um homem de Deus, eu produzi essa pessoa. Nós não produzimos homens de Deus, nós apenas avaliamos e testemunhamos que são homens e mulheres de Deus, porque são chamadas pela obra do Espírito Santo. Mas tem muitas instituições religiosas que produzem o seu sucessor, é pastor, gerando seu filho, sua filha, como patronos e donos de igreja. São impérios. E quando morre, a primeira coisa que se briga é pelo patrimônio, e não pela fé da igreja. Muitos colocaram o nome de Jesus, dizendo, vai que seja ele o Salvador. Nós não temos como interferir no resultado da promessa de Deus. É ele do começo ao fim. É Deus quem chama, é Deus que predestina, é Deus que glorifica, é Deus que faz tudo da maneira dele. Só Deus, meu querido, apenas somos espectadores. E dizemos, glória a ele. Nós não temos nenhuma participação. E os que querem patrocinar e fazer ascensão sua ou dos seus para a glória de Deus, vai se dar mal. Mas obedeça, que o Senhor usa quem Ele quer. E muitas vezes, ó pequena vila de Belém, tu serás conhecida porque de ti sairá o Messias. Quando Deus quer, meu querido, você pode ficar lá em Brejo da Cruz, em Riachão do Sapo, o que for. E você será alçado, pinçado por Deus e vai para o centro do poder eclesiástico, político, econômico. É Deus quem faz. Não, eu vou estudar nas melhores universidades, faz o perfil, a família faz o perfil todinho da pessoa. Mas Deus não quer isso. O cara é poliglota, tem cártulas e mais cártulas e não é lembrado. Aí surge um menino lá de algum canto, ou uma menina, que nem é lembrado. Onde é que fica isso? E nos bancos sociais são ridicularizados. Dizem assim, está vendo que não vai ser nada. Aí Deus diz, eu chamo quem eu quero e abençoo quem eu quero. Louvado seja Ele. Quem imaginaria de uma menina jovem dos seus 16 anos e um carpinteiro sair o Salvador do mundo? Quem? Quem imaginaria? Quem imaginaria de uma família sem nenhum aporte social sair o Rei dos Reis? Dá uma olhadinha no texto. A fidelidade de José e a obediência à revelação divina. Dá uma olhadinha comigo de novo no verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, lê comigo, por favor, o verso 22, você pode ler comigo na sua voz? Leamos, pois. Ora, tudo isto aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Então é essa a ênfase de Mateus. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir. A ideia é, Deus deu a palavra e até agora não aconteceu o que ele prometera. Então, essa é a ênfase do texto. É para mostrar que o que aconteceu lá em Isaías 7, de número 14, faz parte do desenrolar de Deus na história para nascer o Cristo, o Salvador do mundo. Está claro, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que Deus prometeu. Demora, muitas vezes, a situação que recebemos de Deus para acontecer na nossa vida, para se realizar. Meus irmãos, entre a promessa e o cumprimento há um abismo. Esse é o perigo da nossa fé. Entre a promessa e o cumprimento há o abismo. Essa é a questão.
É nessa trajetória, nesse pendular entre promessa e cumprimento, que nós podemos naufragar, que podemos afogar, que podemos cair da nossa fé. É aqui. Não é o começo da profecia. Que já escutou? Está demorando uma semana, um mês, um ano. Deixa eu contar algo que aconteceu em minha casa. Eu estava em Mossoró, então faz muito tempo. Era 1994. No meu terceiro ano de ministério. O telefone toca, o telefone de orelhão da rua. Irmã Maria chama e diz assim: Pastor Romeu. Oi, irmã Maria, a sua mãe quer falar com o senhor. Aí eu digo: o que foi? Mamãe ligando lá de Caruaru. Pega o telefone, mamãe nem fala, começa a chorar. Meu filho, o seu irmão Manu sofreu um choque anafilático. Está agora numa cama. Venha para casa. Diga aí à igreja. Pegue licença para tomar conta da oficina, das atitudes de entrega de serviço. Venha para cá. Chego lá, está meu irmão, muito maior do que eu, mais forte. Manu era forte. Certa vez eu era jovem. O que mais me impressionou no meu irmão foi ele levantar a frente de um fusquinha para tirar a carroceria sozinho na frente, enquanto os maguinhos ficavam lá atrás. E ele puxou, cara, Manu é forte. Passou uma semana, um mês, ele ficou 4 anos e meio numa cama, num estado vegetativo. E chegava tantos irmãos no começo orando, dizendo: vai dar certo, vai dar certo. Podemos ir, devemos ir aos que estão sofrendo. O que nós não podemos é dar a esperança que não recebemos a dar esperança. Isso quase acabou com a fé da nossa casa. O que chegaram de pessoas profetizando, dizendo, alguns pulavam, vai dar certo. No começo eram 10 pessoas, só a nível de referência. Depois de meses e anos, não ia ninguém. Só o pastor Calvino Rocha, pastor da família, levava a ceia e dizia assim: sejam pacientes. Se Deus quiser, ele será curado. Meu irmão nunca foi curado, porque o Senhor não prometeu curar, mas prometeu estar conosco nos nossos sofrimentos. E o Senhor não nos abandonou. Entre promessa e cumprimento, o pêndulo pode nos levar a naufragar. Mas, por favor, cuidado com o que você escuta dos mais religiosos para te dar paz. Por favor, não vamos produzir paz naquilo que o Senhor não nos mandou, mas podemos estar ao lado da tribulação e da perturbação do irmão, dizendo assim: o Senhor é conosco. Deus dá, Deus tira. Vamos ficar juntos. Amém, meus irmãos? Gente boa, o texto nos diz tais coisas. Ora, continuemos, por favor. Verso de número 22. Isso tudo aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor. Sim, foi o Senhor que disse, não foi o profeta que falou. O conteúdo é do Senhor. O texto é claro. Diz assim: dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Foi o Senhor que falou, não foi o profeta que tinha a mensagem dele mesmo. Ele foi apenas um porta-voz. Olho no olho. Só quem é a mensagem profeta é Jesus Cristo. Jesus, ao mesmo tempo que é profeta, ele é ao mesmo tempo a própria mensagem dele. Ele é profeta e ele é a própria mensagem. Fora isso, ninguém, meu querido, é a própria mensagem. Ele, ao mesmo tempo que é profeta, ele é a própria mensagem. Então, é impossível essa promessa e esse profeta não estarem falando a verdade o tempo todo. É infalível. Bendito seja a mensagem na boca do profeta Jesus Cristo. Ele é a própria boca de Deus, a própria voz de Deus. Louvado seja Ele. Gente boa, olha o que diz assim. Verso 21, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Eu não vou entrar na história de 7 séculos antes disso aqui, porque entre Acais, que era rei de Judá, e tinha Peca, que era rei de Israel, que se juntou com o da Pérsia, da Síria, o Regis. Eles se juntaram para derrubar o rei de Judá. Aí diz assim: ei, vamos acabar com a raiz de Jessé. 7 séculos antes de Jesus. Aí o profeta Isaías diz: ei, o Senhor levantará o prometido. Isso aconteceu lá. Mas Mateus está dizendo assim: olha, isso aconteceu lá, mas aqui é o próprio Salvador do mundo. Gente boa, eu gosto dessa expressão. Emanuel, que quer dizer o quê, meus irmãos? Deus conosco. Esse é o tema do Evangelho. Evangelho é Deus conosco.
O Senhor está no nosso meio. Evangelho é Deus conosco. Mas, pastor Romeu, cadê Deus? Ele foi assunto aos céus na pessoa bendita. Jesus Cristo foi assunto aos céus. Mas ele disse, eu não vos deixarei órfão. O Evangelho é o tempo todo Deus conosco. Ele está entre nós, Ele está em nós também. Bendito seja o Senhor. Eu não preciso dizer assim, pessoal, vou ter uma folga agora que eu tenho que fazer uma peregrinação e há um campo sagrado, porque Deus está naquele campo sagrado, naquela região sagrada. Não é aparição de Fátima, não é aparição de nenhuma entidade. O Senhor está com aquele que o teme e o busca. Não há, olho no olho, não há essa necessidade de um local sagrado, de um sítio sagrado, onde eu vou lá, dobro o joelho e assim, o Senhor está aqui. Não, o Evangelho diz, todo aquele que crê em mim, eu estou com ele, não importa onde quer que ele esteja, o Senhor está conosco. O Evangelho é Deus conosco. Evangelho, mas eu não estou vendo. Meu querido, é por isso que eu tenho fé. A fé é justamente para calcar essa esperança. Mas um dia eu não vou precisar nem você de fé, porque eu verei face a face. A fé é o meio que eu sou levado a dizer assim, eu creio, ainda que não vejo, eu creio. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E quantas vezes, sem ver, sentimos? Quantas vezes é Ele que nos abraça, e se não for a Ele, meu querido, já tínhamos sucumbido há muito tempo. Evangelho é Deus presente, louvado seja o Senhor. Deus está entre nós, Deus está com a tua casa, com a tua família, na tua família. Olha o verso 24, por favor. Veja qual é a missão do Cristo, é salvar o povo. Veja o verso 24. Despertando José do sono, obedeceu, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher. Veja, não era desposado, estava ela grávida, não era para ter acabado tudo ali. Ele trouxe dignidade, e o mais fantástico é que quando ele foi no cartório de registro, ele que disse o nome do filho. Olha o que diz o verso 24. Contudo, não a conheceu, contudo, não teve nenhuma relação com ela. Alguns traduzem ou tentam dizer, e não a viu nua durante a convivência. Essa não é a ideia. Conhecer no hebraico, que é um hebraísmo, é ter relação sexual. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem ele, olha, quem pôs o nome de Jesus. Ele assumiu publicamente. Qual a importância disso? Não pesou sobre eles nenhuma acusação. Bendito seja o Senhor por isso. Algumas aplicações para os meus irmãos, para concluirmos aqui. Primeira aplicação, nós fomos colocados na raiz de Jessé. Nós fomos enxertados, nós fomos trazidos. Sobre nós não havia promessa, não havia nenhuma profecia, éramos da terra de Zebulon, vivíamos em plenas trevas e escuridão, éramos gentios, mas a luz brilhou entre nós, chegaram a nós o Evangelho. Missionários vieram e trouxeram o Evangelho há mais de 500 anos, e hoje em todos os 5.570 municípios, o Evangelho graça no nosso meio, bendito seja Deus. Eu vos digo, não faltará no dia do Natal a celebração em nenhum dos municípios do nosso país, dizendo que Cristo é o Senhor. Mas não só celebre externamente, tenha Cristo internamente no seu coração. Que haja verdadeiramente a presença dele na sua alma. Aí fará sentido de celebrar socialmente e também dizer assim, o Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu guia, o Senhor é a minha paz. Primeira aplicação. Segunda aplicação, diz o texto que aquilo que era impossível aos homens foi possível porque Deus interviu. Talvez você esteja passando situações difíceis, inexplicáveis e sem saída, mas eu vos trago, assim como o Senhor agiu com mão forte e poderosa, interviu, e Maria foi mãe por intervenção do Senhor. Que Deus lembre de vocês e de mim, e intervenha e faça suavizar os nossos dias para a nossa paz e nossa alegria e para a glória do Senhor. É impossível? Sim. É difícil demais, pastor. Mas eu vos lembro, não há impossível para Deus.
voltem para casa dizendo, sim, eu celebro o Natal. E Natal para mim é lembrar a mim mesmo de que tudo é possível àqueles que estão dentro da raiz de Jessé, na promessa do Senhor. Amém. Outra aplicação, meu querido. Entenda que não há nada que aconteça fora da ação soberana de Deus. Eu gosto da expressão, ora, tudo isso aconteceu para. Ora, tudo isso que está acontecendo na nossa vida, nenhum ato, nenhuma consequência, nenhum acidente que acontecera conosco, foi sem o olhar de Deus. Acalma-te, emudece, dobra os teus joelhos e diz, Senhor, dá-me paciência para enfrentar as dificuldades. Acontecerá situações que literalmente desaba tudo. Eu vinha para cá e uns colegas do Maranhão mandaram para mim registros quase ao vivo de uma ponte que eu passei já umas 4, 5 vezes, que liga Estreito com Tocantins, com Palmas. A ponte caindo. Eu estava pensando na mensagem, digo, nossa, eu posso estar dirigindo meu carro, tranquilamente, escutando, manso e suave, ou calmo e tranquilo, na bênção, e a ponte cair. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o máximo que pode acontecer comigo é que esse corpo sofra e morra, mas eu espero ele ressuscitar, porque a promessa dizendo, ainda que você seja morto e sofra isso, eu sou teu Deus, eu te chamarei da morte para a vida, louvado seja Ele. Eu ouvi uma expressão da minha esposa dizendo assim, todas as vezes que você viaja, esse é o meu medo. Eu digo assim, acalma-te, tira esse teu medo, porque nada acontece sem a ação de Deus. Não traga para você esse medo, porque se aconteceu o Senhor quis, se não aconteceu o Senhor quis, louvado seja o Senhor. Não sejamos insensíveis, essa é outra aplicação. Não sejamos insensíveis, não sejamos irresponsáveis, sejamos cuidadores, cuidando de tudo, mas sabendo que, por mais que viemos a nos proteger e a se defender, não temos plena garantia, mas descansa no Senhor. Ora, tudo isso que há de acontecer será para a glória do Senhor. A última aplicação, gente boa, gente amiga. Assim como o nascimento de Jesus trouxe a salvação, devemos proclamar, aonde passarmos durante a semana, que Natal é mensagem de salvação. Há jeito para todos nós. Há perdão para qualquer pecado e pecador. Diga, por favor, durante a semana, que Natal é mensagem de salvação, no sentido amplo, pleno da palavra. Não apenas salvação, embora que é da nossa vida diante de Deus, mas salvação em todo sentido. Creia de que essa semana será semana de cura, libertação e de milagre, em nome de Jesus. Creia. Mas, por favor, não apenas creia, se comporte como quem crê. Não apenas creia, se comporte como se crê. O Senhor é comigo. Vá na frente, em nome de Jesus. Levanta a cabeça e diz, Deus é comigo. Embora que sua alma esteja acabada por dentro, mas os outros não precisam saber. Firme, o Senhor é com vocês. Deus te acompanhe e te guarde, te livre de incidentes e acidentes, em nome de Jesus. Podemos orar ao Senhor?